Graça e paz, irmãos. Que bom, quanto tempo. Nós vamos iniciar o culto desta noite orando, agradecendo ao Senhor por todas as coisas que Ele tem nos dado, tem nos feito. Amém? Querido Deus e Pai, santificado seja o teu nome, nós te louvamos, Senhor, porque tu és bom, porque a tua bondade nos alcança, Senhor, o teu cuidado, o teu amor, a tua misericórdia, Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Hoje estou em Cristo, fui regenerado. Foi na cruz que Cristo me atraiu pra morrer e livre enfim estar, e livre sim estar, pra Deus engrandecer. Este é o motivo do meu viver. Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Cristo é minha vida, livrou-me do pecado. Foi na cruz que Cristo me atraiu pra morrer e livre enfim estar. Livre sim estar, pra Deus engrandecer. Este é o motivo do meu viver. Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram pra trás. Cristo é meu tudo, de mim não há mais nada. Foi na cruz que Cristo me atraiu pra morrer e livre enfim estar, e livre sim estar, pra Deus engrandecer. Este é o motivo do meu viver. E livre sim estar, pra Deus engrandecer. Este é o motivo do meu viver. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, iniciando no verso 46. Todo mundo achou? Lucas capítulo 6, verso 46. Diz assim: construir sobre um alicerce firme. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo?
Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre um chão sem alicerce. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Assim é a palavra de Deus. Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, este é o homem sábio. Aquele que ouve, mas não pratica, é o homem sem juízo. Quem a gente está sendo? E hoje eu quero dizer também que é Dia dos Pais. Parabéns aos pais, que Deus abençoe vocês. E que vocês também sejam homens sábios, que obedecem à palavra do Senhor. Agora nós vamos louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará
Nós vamos agora orar pelos pedidos que a gente tem recebido no WhatsApp, os pedidos que a gente já conhece, pelos missionários, pelos nossos governantes, pela situação em que o mundo passa. Vamos orar pelo Líbano, aquela explosão que teve lá. Nós vamos orar agora para que o Senhor receba os nossos pedidos no altar. Querido Deus, nós estamos diante de Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, e entregando nas Tuas mãos, Senhor, tantos pedidos, Pai. Pedidos de cura, de restabelecimento, pedidos de emprego, Senhor, pedidos de paz no lar, Senhor, pedido de saúde, ó Pai. Pedidos, Senhor, para consolar os corações, Pai, para consolar cidades, países, Santo Deus, para dar sabedoria aos governantes, Senhor, aos cientistas, ó Pai. Tome todos estes pedidos nas Tuas mãos, Senhor, e faça de acordo com a Tua vontade, que é santa, perfeita e agradável. Nós cremos no Teu poder, na Tua glória, ó Pai, na Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Agora, irmãos, vocês aí em casa orem pelos dízimos e ofertas. Que o Senhor receba, multiplique, transborde na nossa casa, na igreja, em todos os lugares. Amém? Em seguida, depois da oração de vocês aí em casa, nós vamos ouvir a palavra de hoje com a irmã Malu. Que o Senhor a abençoe, a guarde, que ela seja usada pelo Espírito Santo para trazer esta palavra. Que Deus nos abençoe. Fundação do mundo, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou. Foi Ele quem
Mais uma vez, estamos juntos diante de Deus, embora separados fisicamente, do ponto de vista social, para meditarmos na palavra de Deus, a Bíblia, sobre uma questão que pode ser considerada o nosso tema de hoje. A noite, né? Dia dos Pais, né? Então, nós pensamos no seguinte: o que deve ser feito para se edificar uma casa na perspectiva do Senhor? É sobre isso, então, que iremos meditar. O que deve ser feito para se edificar uma casa na perspectiva do Senhor. Nosso texto básico está baseado em um pequeno salmo, o de número 127, e nós iremos meditar dos versículos 1 até o versículo 5. Então, vamos fazer uma leitura, né? Uma leitura corrente desse salmo, que é bem curtinho, e que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta. Até aí. Como todos sabemos, né, e já vemos também, a data de hoje é comemorada como sendo o Dia dos Pais. Muitas comemorações e homenagens foram feitas e algumas ainda estão sendo feitas relacionadas a essa data que até hoje relaciona a figura paterna como o provedor, o cabeça do lar, o edificador da família. Enfim, embora os tempos tenham mudado e essa figura de pai já não é mais tão forte como no passado, mas ainda continua. E é sobre isso que nós vamos ver o que a Bíblia fala, né? Como é que fica essa visão, ou essa figura de pai do ponto de vista bíblico. Então, para isto, antes da gente começar a nossa meditação, a nossa reflexão, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que, pela sua infinita misericórdia, fale conosco e nos esclareça do ponto de vista dele. O que é edificar um lar? O que é ser pai? O que é ser um provedor? Amém? Pai querido, é no nome de Jesus, teu Filho amado, que estamos na tua presença. Como igreja, Senhor, separados fisicamente, socialmente, mas na tua presença somos um, para buscar do Senhor direção, não sem antes te agradecer. Agradecer pelo teu amor, agradecer pela tua bondade, agradecer pela tua muita misericórdia, agradecer pelo seu perdão e agradecer pela salvação que temos em Jesus, teu Filho amado. Muito obrigado, Senhor, por mais essa noite. Muito obrigado por mais este dia. Alguns com problemas, outros um pouco tristes, outros muito alegres, mas todos nós agradecidos diante de Ti, porque reconhecemos o Deus que o Senhor é
e o Pai que nós temos. Então te pedimos, Senhor, por favor, fale ao coração de cada um de nós de acordo com aquilo que o Senhor sabe e que o Senhor acha que nós precisamos saber sobre o teu ponto de vista, sobre o edificar uma casa, o edificar uma família, o se edificar propriamente dito. Que o Senhor fale conosco. Esta, Senhor, é a nossa oração, já de gratidão, porque sabemos que o Senhor vai falar com cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Pai querido. No nome de Jesus te agradecemos. Vamos então para a nossa meditação dessa noite e vamos para o Salmo, onde vamos meditar. Então, por favor, se possível, se você estiver com a Bíblia aí, abra a sua Bíblia no Salmo 127. Como dissemos, nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 5. Mas nós vamos focar um pouco, com mais ênfase assim, no versículo 3, tá bom? Podemos encontrar 3 palavras-chave nesse salmo, dos versículos 1, 2 e 3, que nortearão a nossa reflexão hoje à noite. As palavras são Senhor, edificar e casa. Como sempre, nós recorremos ao dicionário. Estamos no dicionário Oás, os irmãos podem usar um outro que quiser, mas vamos ver algumas definições dessas palavras. Primeiro, da palavra Senhor. Então, no dicionário aparece senhor, dono, proprietário, aquele que tem pleno domínio sobre si, sobre coisas ou situação. A outra palavra é a palavra edificar, que no dicionário aparece como levantar, erguer, construir, induzir-se ou induzir à virtude. E a palavra casa aparece como construção destinada à habitação, morada de uma família. Então, sendo hoje considerado o Dia dos Pais, vamos estar nos reportando a eles em particular, aos pais, mas também a todos quantos têm tido essa responsabilidade, ou tido a função de pai, né? E a gente brinca de que tem alguns que são pai e mãe, e várias outras coisas, né? Que a gente sabe que hoje em dia a família não é mais aquela família estruturada, pai, mãe, filhos. Hoje a gente sabe que a avó tem feito, às vezes, o papel de pai, a tia tem feito o papel de pai, a mãe mesmo tem feito o papel de pai e mãe ao mesmo tempo. E tantas outras coisas que a gente tem visto que, em relação da quebra social de relacionamento, houve essa inversão, que a gente pode dizer, houve essa invasão, não é, na família estruturada, ou pelo menos aparentemente estruturada de antigamente. Família nuclear, pai, mãe e filhos. Hoje são parentes, é avó, é avô, é tio que cuida, às vezes é até pessoas, né, que conhecem, porque o pai ou a mãe da criança morreu, então, de uma certa forma, se propõe a tomar conta da criança. Nós estamos pensando nessa ideia de pai a partir da criança mesmo, tá bom? Então, vamos ao nosso texto. No versículo 1 do Salmo 127, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então aí a gente vê
Quem deve edificar a casa? De acordo com esse texto, tem uma partícula, né? Partícula C, que não deixa de ser condicionante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas vale pararmos e pensarmos: quem é esse Senhor que o salmista diz aí no versículo 1 do Salmo 127? Seria interessante voltar um pouquinho lá no Salmo 95, versículo 3, e o salmista também fala quem é esse Senhor, que na minha Bíblia estou usando a Almeida atualizada, que na minha Bíblia está com letra maiúscula. E olha o que o salmista, lá no Salmo 95, 3, diz: porque o Senhor é o grande Deus e grande Rei acima de todos os deuses. Isso é o que o salmista diz. Agora vejamos que na palavra o Senhor diz dele mesmo, né? Está lá em uma referência que nós temos no livro de Isaías, também no Antigo Testamento, no capítulo 48, 42, capítulo Isaías 42, versículo 8, diz o seguinte, o próprio Deus falando: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Olha o que o Senhor diz dele mesmo, que ele é o Senhor e que a glória dele, ele não vai dar e nem vai repartir com qualquer outro tipo de Deus que apareça por aí. E ainda também em Ezequiel, também no Antigo Testamento, no capítulo 20, versículo 19, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. Então, essa é uma ordem mesmo, né? Que o Senhor dá para que pais, não importa quem, que é responsável por estar criando ou estar assumindo o papel de pai de alguém, ele diz que é para andar nos estatutos dele, isso é, na palavra. E para guardar a sua palavra, ele fala, e guardai os meus juízos, mas não é só guardar, porque às vezes a gente tem a palavra guardada no coração, né? Mas necessariamente não quer dizer que se viva a palavra, que se execute o que está na palavra. E o que o Senhor está dizendo aqui em Ezequiel é que ele é o Senhor. E que é para andar nos estatutos dele e guardar os seus juízos e executá-los. Olha que interessante, aí no Salmo 127, 1, nós falamos um pouquinho sobre a primeira parte do versículo, né? Que está falando do Senhor. Então, nós já vimos quem é esse Senhor. E ele deixa bem claro aí, no versículo 1 ainda, se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, veja, edificar, trabalhar, trata de atividades humanas, né? Trata de atividade humana. Trabalhar, construir. Trata dessas atividades que ocorrem em qualquer época do tempo. E atividade humana que leva a pessoa, por conta disso, de edificar, de trabalhar, ela faz o quê? Ela se levanta cedo,
Muitas vezes trabalha arduamente, né? Só que isso não é garantia de se ter uma casa edificada, segundo o padrão de Deus. E é bem interessante mesmo, porque ele fala que é em vão, né? Trabalhar, trabalhar e fazer um monte de coisa. Aí você vai falar, ah, que bom, então não é para fazer nada, não vou fazer. Não é isso. Não é isso que a palavra está falando, não. Só está dizendo que se você não faz isso, você e eu, é óbvio, se não fizermos isso dentro da perspectiva correta de Deus, esse trabalho todo vai ser em vão mesmo. Então, precisa se prestar atenção e buscar do Senhor, do ponto de vista dele, o que é esse edificar e esse trabalhar. Por quê? Para quê? Então, essas atividades humanas às vezes faz com que você, pai ou responsável, vou estar mais me dirigindo aos pais, mas aqueles que não são pais, mas estão nessa função de ser responsável por alguém, sinta-se incluído. Essas atividades, tão preocupado com os filhos, tal, de dar o melhor para a família, e acaba, às vezes, exatamente falhando nessa área. Na área de estar investindo na família, investindo no seu filho ou na sua filha, ou investir mesmo na pessoa que você é responsável. Começando por você mesmo também, viu? Então, esse corre, esse trabalho árduo, essa preocupação, nem sempre é uma garantia de se ter uma casa, uma família, um lar, de se ser edificado de acordo com os padrões da palavra de Deus, de acordo com os padrões de Deus mesmo. Hoje em dia a gente sabe que é muito importante a, a pessoa ter perspectiva, ter projeto, ter planos. Não é hoje, sempre foi, né, importante. Mas a maneira como a gente investe tempo nisso é que vai fazer toda a diferença. E o salmista deixa bem claro lá no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E nesse mesmo versículo também diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Então veja, Deus também é visto aqui como alguém que está com os olhos postos, sabe? Sobre o que está sendo feito, sobre o que está acontecendo. Então não adianta você achar que por câmera eletrônica, enfim, não que não deve ter, viu, gente? É bom ter, mas é só dizendo que não é isso que garante a tua segurança, sabe? Não é aquela cerca elétrica e um monte de coisa que se tem hoje, né? Câmera vigiando em prédio, como eu moro aqui. Gente, já entrou gente, já roubou com câmera e tudo. Não deve ter câmera, então não é isso que eu estou falando. É da gente não colocar a nossa confiança nisso. Porque se o Senhor, de verdade, não guardar a cidade, para isso temos que orar muito, né? Em vão vigia a sentinela. No versículo 2 do Salmo 127, diz o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. A gente sabe, né? Hoje a própria ciência fala da importância do sono, da importância da alimentação, para que a gente tenha uma vida saudável, não é? Do exercício físico, enfim. E aqui o salmista diz o seguinte: olha, não adianta nada levantar de madrugada e acabar dormindo tarde. E em relação a isso,
Olha o que diz o Salmo, capítulo 4, Salmo 4, versículo 8. O salmista diz assim: em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. É Deus que sabe que você precisa descansar, então não adianta deitar preocupado, pensando num monte de coisa, esse corre-corre danado, sabe? Mas saber que o sono é importante sim, para refazer tuas forças, né? Não só a força física, mas a força emocional, inclusive a força espiritual, viu? Quando a gente dorme bem, dorme tranquilo, sem pesadelo, seu corpo descansa, sua alma descansa. E é isso que o salmista fala, que ele vai deitar, ele vai tão tranquilo, eu vou deitar e dormir. Porque quem faz habitar em segurança? É só Deus mesmo. Então, essa confiança no Senhor é fundamental. Porque Deus de verdade guarda e nos dá o sono e nos dá esse revigor sempre quando a gente confia nele. Então, os filhos são heranças, né? E o que se faz com uma herança? Investe-se nela para que renda, produza mais. Enfim, se investe nessa herança. Se os filhos são herança do Senhor, como investir neles? A Bíblia nos dá muitas regras, entre as quais citaremos algumas. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, essa é uma forma de você, pai, está investindo mesmo, está investindo no seu filho, ensinando o caminho que ele deve andar, já desde muito cedo. E quando for mais velho, ou estiver velho mesmo, a palavra diz que ele não se desviará dele. Na fase da adolescência, eles ficam meio rebeldes, questionam algumas coisas, mas se a palavra de Deus está plantada no coração desse filho, dessa filha, com certeza vai haver resultado sim. E um outro texto também, que dá essa ideia de investir, né? De estar trabalhando com os seus filhos, é um alerta. Está em Efésios, no capítulo 6, o versículo 4, e diz assim: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então, mais uma forma de investir, de edificar a educação do seu filho. É criar na disciplina do Senhor. É ir para a Bíblia mesmo e ver o que Deus manda, como é que eu tenho que criar meu filho. E você vai ficar surpreso quantas coisas que o Senhor tem lá na palavra, ou aí na palavra, se você está com ela na mão, para você estar investindo mesmo, né? Na disciplina e na instrução do seu filho, para que ele prossiga para o alvo que é Jesus Cristo. Em Deuteronômio, que está no Antigo Testamento, no capítulo 4, no versículo 9, olha só o que está escrito lá. Diz assim: não somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus viram, e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ensinar o quê? Muito sério. Aí no Novo Testamento, olha o que nós vamos encontrar.
o que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, diz assim, ó: examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Então, veja, é na Escritura, é na palavra que a gente vai encontrar os caminhos, as diretrizes, né? Em como está investindo no filho, na pessoa que você é responsável. Então, é na palavra de Deus que nós vamos encontrar respostas para tudo mesmo, incluindo o que deve ser feito para edificar uma casa na perspectiva do Senhor nosso Deus. Vale a pena investir mesmo, pai, no seu filho. Você que está criando, não importa se neto, você que é responsável por alguma criança, né? Porque a coisa começa desde pequeno. Vale a pena investir, sim, para que a casa seja edificada na perspectiva do Senhor nosso Deus, ou seja, na palavra de Deus. Nos versículos 4 e 5 desse salmo, diz assim: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com os seus inimigos à porta. Esses dois versículos, para ficar bem claro o seguinte, que aí os filhos estão sendo comparados como flechas, né? E o que significa isso? Olha, as flechas, elas são de tamanhos diferentes, de tipos diferentes, não é? Mas todas elas têm uma finalidade. Elas têm que mais cedo ou mais tarde, dependendo da situação, elas devem ser arremessadas, elas devem ser atiradas. A não ser um colecionador, mas ninguém guarda flecha para guardar porque é legal. Principalmente naquela época, as flechas eram usadas para atingir algum alvo, para chegar a algum propósito. E é nessa perspectiva que o salmista também escreve, né? Que os filhos são comparados como flechas mesmo. Então pensa, os filhos são diferentes, podem ter idades diferentes, no caso de uma família de mais de um filho, mas eles foram feitos para ser atirados. Quando eu falo atirado, é no sentido de ir para um alvo. No caso, a gente pode dizer, vão ser atirados para o quê? Para a vida. Por mais que você seja cuidadoso, queira proteger seu filho, você está criando esse filho para a vida. Por isso a importância de se ensinar o caminho que eles devem andar enquanto pequenos, para que quando forem velhos, não se desviarem dele. A palavra está lá, está como semente, esperando o tempo certo de brotar, da germinação, mas é muito importante não se perder de vista isso. E ter também a certeza de que, entre aspas, as suas flechas, no caso seus filhos, eles vão atingir o foco. Atingir o foco mesmo, que é viver a palavra, que é estar sendo edificado pela palavra. E ainda comentando sobre essa ideia dos filhos serem comparados à flecha, né? Lembrando que as flechas não são para ficarem nas aljavas. Lembrando que as aljavas são estojo, né? Para guardar e transportar flechas, assim, pendente no ombro. É só procurar alguma imagem aí no Google
e você vai ver. Agora não se usa tanto, mas o pessoal usa mais essa coisa de flecha, tal, para campeonatos e coisas assim. Mas não necessariamente como uma arma, não é? Para ser usada no momento certo. Então, guardar e transportar flechas, guardar e transportar filhos, faz parte, sim, dessa função de pai. Não guardar de maneira assim a proteger, a não deixar que sofra nada. Tem pai e mãe que tem tanto medo. Ai, dependendo da escola que o meu filho está, vai aprender isso, não vai aprender aquilo. Não é isso, gente. É guardar os ensinos da palavra. Por isso que é muito importante que você, pai ou responsável, viva aquilo que você prega, não fale somente. Porque, principalmente criança, como eles observam, sabe? As tuas atitudes falam muitas vezes mais alto do que a sua fala. Então, guardar é perceber mesmo quando você errou, ir lá e pedir até perdão para o filho. Qual o problema com isso? Falar, olha, eu errei mesmo, sabe? Mas não guardar nesse sentido de não pode ir na escola tal, não pode sair com fulano ou ciclano, ir em tal lugar. Não é isso. É para guardar a palavra no coração. Não é? Como o salmista mesmo diz, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Agora, se ele só vê que em casa é um fala-fala de Bíblia e de deveres morais, mas de verdade não se vive, não se vê o amor de Deus transmitido na fala e na maneira de ser, não vai atingir o alvo, não vai atingir mesmo. E vale a pena também, em relação a esses dois últimos versículos, ressaltar o seguinte: na época em que este salmo foi escrito, era importante ter muitos filhos, pois isso significava que, além de perpetuar o nome da família, também esses filhos contribuíam para o trabalho na lavoura, porque era muito importante eles estarem trabalhando junto, de uma certa forma, estarem rendendo. Tem todo um estudo, sabe? É sobre isso, da arqueologia, mesmo da filosofia, do pensamento filosófico da época, né? Por que então era tão importante ter tantos filhos, as famílias serem numerosas, aí os homens se casavam com mais de uma mulher, com essa ideia mesmo de ter muitos filhos, porque podia perpetuar o nome da família e, além disso, seria uma boa ajuda na lavoura. Então, pai e mãe, mas o pai, viu? Porque hoje é dia dos pais, né? Aí vocês devem ter pensado, nossa, dia dos pais, a gente achou que ia ter homenagem. Não deixa de ser uma homenagem. É uma forma de vocês, pais, voltarem para a palavra e fazer uma introspecção. Como é que você tem sido como pai? Como é que você tem procurado edificar a casa no ponto de vista bíblico, levando em consideração o que Deus, o nosso Pai, tem te dado assim de dicas, sabe? Tem te dado de dicas. Então é bom você parar, pensar, você que é pai, que tem filho. Eu falei de mãe porque tem algumas mães que estão fazendo função dupla, de pai e de mãe, algumas porque os maridos faleceram, outras não, é por separação, por N motivos, não importa o quê, mas estão nessa função de pai e de mãe. O nosso objetivo
hoje, Dia dos Pais, que já receberam homenagem, presentes e sei lá mais o quê, é parar e pensar. Pensar naquilo que o Senhor colocou no nosso coração para ser mesmo, eu posso dizer, para ser um tema. Para você se perguntar o que deve ser feito para eu edificar uma casa na perspectiva do Senhor. Sabendo bem quem é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Sabendo que casa pode ser um espaço, um lugar, não importa. E ver, mas o que Deus ensina mesmo, né? Na perspectiva de Deus, o que é necessário fazer? Esse salmo, lá no versículo 1, ele deixa bem claro. Voltemos lá para ele. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, tem que trabalhar? Tem sim. Mas não perde de vista que se o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, não edificar a sua casa, a maneira como você tem investido na vida do teu filho e da tua filha, se não for o Senhor que esteja nessa edificação, em vão vai ser todo o seu trabalho. Então, não esqueça, Deus investiu em você, Deus investiu em mim. Como Pai, Ele nos amou de tal maneira, está lá em João 3,16, que Ele deu o seu Filho único, Jesus Cristo, né? Todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, somos herança, sim, somos herança. E a empresa ele fala, né? Sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Por quê? Porque Deus investiu na minha e na sua vida na perspectiva dele. Ele investiu em nós como herança, nos dando seu Filho unigênito para vir aqui, no nosso lugar, morrer na cruz e levar sobre si a minha e a tua desobediência, que está na nossa natureza adâmica, né? Está ainda, porque nós ainda estamos nessa pele, nessa carne. Mas ele tem prometido vida eterna. Jesus fez tudo isso para que eu e você tenhamos vida eterna. Esse foi o grande investimento que Jesus fez. Então, você, pai, falando especificamente com você, o que é que você tem feito em relação a isso? Pare, pense, ore e peça a direção do Espírito Santo. Que Deus disse que Jesus ia voltar, né, para a glória, mas Jesus vai voltar também para cá, porque ele prometeu. Mas ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem todo o interesse para edificar uma casa na perspectiva de Deus. Então, o que você, pai, tem que fazer? Busca a orientação do Espírito Santo. Quando você vê que tem alguma coisa meio estranha, que você não está gostando, aí na sua casa, sabe? Com seus filhos, peça a orientação do Espírito Santo. Ele vai mostrar, ele vai ensinar, ele vai abençoar, porque é isso que ele faz o tempo todo e é isso que ele tem no coração dele. Que o Senhor possa mesmo continuar guardando e abençoando cada um. E tem um texto, né, que é chamado de a bênção apostólica, e que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.
Mas eu gosto muito também da oração sacerdotal, que está lá no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 6. Se vocês quiserem abrir a sua Bíblia, né? Então, Números, capítulo 6, os versículos 24, 25 e 26 diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Lembrando que paz é aquilo que nós precisamos para estarmos na presença de Deus. Não é ausência de problema, é bom a gente sempre refletir nisso, não é? Mas que paz é aquela coisa, nem sei como posso mencionar, mas aquela força interior que mesmo no meio de circunstâncias adversas, no meio de tanto problema, é Covid, é vacina que vai, que sai, que não sai, independente de qualquer coisa, é aquela paz que Jesus prometeu. E ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dar como o mundo a dá, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pai, que o Senhor continue te abençoando e que você dependa do Senhor para pedir cada dia sabedoria em como edificar uma casa segundo a concepção do Pai. Deus os abençoe. Um abraço grande e uma semana cheia de vitórias. Amém? Pai, quero dizer o que sinto por você. Pai, vou falar nesta canção. Pai, é um amor tão grande. Pai, você mora no meu coração. Te amo, papai. Te amo, papai. Feliz Dia dos Pais. Te amo, papai. Te amo, papai. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Agora nós vamos encerrar esta programação, que tenhamos todos uma boa semana, em paz, na presença do Senhor, que todos fiquem guardados e protegidos, e a gente se vê. Tchau!